O texto é Êxodo capítulo 4, versículos 24 e 26. E a pergunta é: Deus quis matar Moisés? Êxodo 4, 24 e 26. Volta para mim aqui. Você já ouviu falar que Deus quis matar Moisés? Talvez você diga: não, Rodrigo, eu nunca ouvi falar disso. Outros falem: não, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi uma explicação sobre isso. Eu vou ler a passagem bíblica para você. Êxodo 4, 24 em diante diz assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora, que é a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés. E lhe disse: Sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o fato da Bíblia dizer que Deus quis matar Moisés, que aparentemente não traz um motivo, pelo menos num primeiro momento não. Em segundo lugar, quando Deus queria matar Moisés, mas Moisés foi o homem, deixa eu explorar um pouquinho essa problemática. Moisés era o homem que Deus havia escolhido para libertar o povo de Israel. Se você virar um capítulo atrás aqui, o capítulo 3, você vê Moisés no deserto e Deus aparecendo para Moisés na sarça ardente, dizendo: Moisés, vá ao Egito e tira o meu povo de lá. Eu estarei contigo. E agora que Moisés despede de Jetro, o seu sogro, e vai com a sua família e para numa estalagem, no hebraico a palavra é malom, no meio do deserto ali, talvez um lugar onde eles ficavam, Deus agora quer matar Moisés. Isso é muito estranho. E além disso, mais estranho ainda é o fato que a mulher de Moisés pega a criança, circuncida a criança com uma faca, toca nos pés de Moisés, joga o prepúcio da criança ali e fala: você para mim é um marido de sangue. E aí criou-se até a ideia: marido de sangue por causa da circuncisão. E Deus desistiu de matar Moisés. Muito estranho, não é? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é a cultura em meio à qual eles viviam. A nossa cultura ocidental, ela é muito relaxada nos compromissos. Tanto é que nós precisamos de assinatura, com reconhecimento de firma em cartório, carimbado, aquela coisa toda, testemunhas, e mesmo assim, quantas pessoas não cumprem com aquilo que elas assinaram? Eu lembro quando eu trabalhava vendendo livros de porta em porta, quantas pessoas falam assim: eu quero o livro sim, assinavam no dia que você ia entregar o livro: ah, agora eu não quero mais. Na cultura do Oriente Médio, essa ideia é inadmissível. E já vou adiantar para você um grande erro que as pessoas cometem ao estudar a Bíblia, é que elas querem estudar a Bíblia como se a Bíblia fosse escrita originalmente em português, português do Brasil, porque o português de Portugal tem nuances diferentes. Ela fosse escrita em português do Brasil, com características nossas, um estilo nosso de falar, e não é nada disso. Então, lembre-se, a Bíblia não foi escrita em nossa cultura. Em segundo lugar, não idealize a nossa cultura como sendo a melhor do mundo. A nossa cultura é apenas aquela em meio à qual nós estamos acostumados. Por exemplo, todas as vezes que eu comi com beduínos no deserto, foi um pouco desconcertante para mim, para não dizer até nojento, ter que comer com a mão no mesmo prato do meu anfitrião. Veja, até pessoas com quem você convive diariamente, é meio assim desconcertante você comer com a pessoa ali na marmita, ela pegando com a mão e você com a mão na mesma marmita ali comendo. E não tinha talher. A minha cultura brasileira ocidental achava aquilo, nossa, pegar a comida com a mão no mesmo prato que o sujeito. Agora vamos raciocinar com a cabeça dele. Com a cabeça dele. Para ele, o que era nojento é, na minha cultura brasileira, você entrar num restaurante, pegar uma faca, um garfo, uma colher e levar aquilo na sua boca, sem parar para pensar o seguinte: na cultura dele, quem lavou a minha mão? Eu mesmo. Onde minha mão esteve nas últimas 24 horas? Comigo mesmo. Eu vi o que minha mão fez, o que minha mão deixou de fazer. E é a minha mão que eu lavei, que é minha, que eu toco na comida.
Agora, você viu como é que a faca, o garfo e a colher foram lavados? Você consegue imaginar em quantas bocas diferentes eles entraram? Você confia na esterilização daquele utensílio? Não. E você chega lá e põe na boca. Imagina quantas bocas aquilo ali não entrou. Para alguém do Oriente Médio, isso é que é nojento. Percebeu? Então a primeira dica é, olhe a Bíblia dentro desse contexto. E nesse contexto, para eles, a quebra de uma aliança é algo muito sério. A quebra de uma aliança é algo que às vezes tem que ser pago com a vida. É mais ou menos como os japoneses, que quando eles quebram a aliança, eles acabam se matando. Quando eles desapontam alguém. Não estou endossando isso. Eu estou apenas dizendo que é a cultura deles. Então vou dar alguns exemplos bíblicos para você. Olha, por exemplo, aqui Gênesis 32, 24 a 30, conta Jacó no Vale do Jacoque lutando com Deus. Jacó luta fisicamente com Deus para levá-lo a uma consciência de transformação, porque ele estava quebrando a aliança com Deus anteriormente. Balaão, por quebrar a aliança com Deus também, vê no caminho um anjo com a espada desembainhada para matá-lo. Na verdade, quem vê é a jumenta. Davi também estava diante do anjo destruidor que queria punir Davi severamente porque a sua transgressão foi ele quebrou a aliança. Então era um reparo imediato. E nós temos pragas também como punição para aguçar a consciência e de doenças ou calamidades que representam um ataque corretivo de Deus. Então, volta para mim. O que temos que entender é que Moisés tinha quebrado a aliança com Deus. Antes, nesse mesmo capítulo aqui, Deus fala com Moisés assim, você vai ao Egito e vai falar com o faraó para tirar o meu povo de lá, faraó não vai aceitar e já avisa a faraó que eu vou matar os primogênitos do Egito, eu vou matar o primogênito de faraó. Agora, para que os primogênitos dos hebreus durante a Páscoa não fossem mortos, o sangue tinha que estar na porta. Aí agora você vê, diante dessa aliança com Deus, Moisés recusa circuncidar o seu filho. Talvez a esposa dele tinha circuncidado primeiro e como viu que era uma questão muito dolorosa, ela não quis circuncidar o segundo. Então Deus falou o seguinte, olha o que vai acontecer com você, Moisés. Você vai morrer. Então não é uma coisa qualquer, era a quebra de um pacto. Deixa eu mostrar para você que no original hebraico tem algumas dúvidas no texto. A primeira dúvida é a seguinte. Aqui na minha Bíblia, no capítulo 4, versículo 24, quando diz assim, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Tá certo? Matar a quem? Matar a Moisés ou ao menino? O texto hebraico é dúbio. Se Deus iria matar Moisés ou matar a criança. Do ponto de vista do hebraico, as duas leituras são possíveis. Lembra que no caso de Davi, quando Davi quebrou a aliança adulterando com Batseba, Deus tirou a criança. Então será que Deus iria tirar a vida de Moisés ou do menino? A outra coisa que dá dúvida aqui no texto é a expressão Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho e com ele tocou os pés de Moisés. Tem alguns que acham que aqui é um eufemismo para falar da genitália de Moisés. Há teólogos que pensam que pode ser assim, há teólogos que pensam que não pode ser. E a outra expressão que gera dúvidas nas pessoas é o seguinte, quem, na verdade, encontrou Moisés e quis matá-lo? Porque no texto hebraico traz o tetragrama sagrado, o Senhor, Hashem. Na Septuaginta, que é a tradução grega, fala Angelus Kyriou, o anjo do Senhor. Bom, o anjo do Senhor, muitas vezes na Bíblia, é a forma como Deus se manifesta no Antigo Testamento. Então isso aqui para mim não tem muitos problemas não. Seja como for, seja a criança que ia morrer ou o próprio Moisés, uma coisa é fato. Deus iria punir aquela família pela quebra da aliança. E você pode parecer que isso é muito exagero da parte de Deus, mas não é. Sabe por que Deus jogou duro com Moisés? Eu vou explicar para você a razão. Preste atenção. Imagine que um superintendente chegue no aeroporto. E quando ele chega no aeroporto, ele entra no banheiro e flagra
o homem que limpa o banheiro ali, o faxineiro, cochilando em cima do esfregão. Ele estava cansado demais, ele sentou assim, colocou o esfregão do lado e cochilou. E o banheiro sujo. Certamente que o superintendente vai dar uma bronca nesse faxineiro, vai mandar ele imediatamente levantar, limpar o banheiro e talvez vai dar uma advertência. O mesmo superintendente que está fiscalizando o aeroporto de surpresa sobe até a torre de controle e quando ele entra na sala, nos computadores, ele vê o controlador de voo cochilando em cima do teclado, que também estava cansado. O que acontecerá? Demissão sumária. Mas veja bem, qual foi o erro do faxineiro? Ele estava dormindo em serviço. Qual o erro do controlador de voo? Dormindo em serviço. Por que o primeiro ganha apenas um xingão, né, uma advertência, e o outro demissão sumária? Simples. O cochilo do faxineiro resultaria num banheiro sujo. O cochilo do controlador de voo poderia ser uma tragédia. O controlador de voo tinha um salário maior do que o do faxineiro, com certeza. O controlador de voo tinha mais autoridade do que o faxineiro, mas com isso tinha mais responsabilidade. Líderes, quando quebram, quando erram, eles trazem estrago para muita gente. Percebeu? Um piloto de avião que comete um erro, ele mata 300 passageiros. Um CEO de uma empresa que comete um erro, ele acaba com a vida de 1000 empregados. Moisés estava sendo preparado para ser um líder. Por isso Deus não poderia facilitar a coisa para ele, porque o erro dele causaria prejuízo para muita gente.